alunos do terceiro ano A e terceiro ano B, manhã e tarde. Vamos para mais uma videoaula de História. Peguem o livro de vocês, na página 78, no capítulo 8. Vamos falar sobre a diversidade de povos no Brasil. Vamos começar a falar a respeito dos indígenas. No conteúdo anterior, nós vimos a diversidade cultural, não é? Então, agora vamos ver essa diversidade desses povos que geraram essa cultura. Que povos foram esses que viveram aqui no Brasil? No Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, vivem 10 povos indígenas. O texto a seguir foi escrito pelo professor, Curelli, indígena do povo Camaiurá, um dos grupos que vive neste lugar. Na minha aldeia tem casa e na casa tem rede, cobertor, toalha, pasta de dente, escova de lavar roupa, sandália, sapato, tênis, calção, camiseta, panela, panelinha, panelão de barro, máquinas de costura, comida, peixe assado, dentre outros. Tem arco, tem pilão, esteira, peneira, raladeira, banco, bolsa, mala, lenha de fogo, pimenta, sal, lancho de fazer beiju, rede de pescar, remo, foguinho, machado, enxada, flauta, mesa, brinco de pluma, de bloco, do tucano, bola, chuteira, uniforme de uni de futebol. Então é o seguinte. Então, pessoal, tá aí, não é? Esse texto falando essa qualidade desse texto. Fala de tudo que tem em uma casa, né? Desde a panela até roupa de time de futebol. E o que é que esse texto retrata? Retrata as coisas que tem em uma casa, que essas pessoas possuem, e é uma variedade de coisas, né? Então, para que tenha essa variedade de coisas, também há uma variedade de cultura de pessoas que utilizam desses objetos. Onde estão os povos indígenas? No Brasil existe hoje pouco mais de 305 povos indígenas, totalizando quase 900 mil pessoas. Dessas pessoas, cerca de 602 mil vivem em aldeias situadas em terras indígenas. E aproximadamente 315 mil vivem em cidades. Então, pessoal, o que são terras indígenas? Essas terras indígenas, elas são habitadas por os ancestrais dos índios que viveram aqui desde a época da colonização. Então, essas terras foram demarcadas, e protegidas por um instituto chamado IBAMA. Para quê? Para que essas terras elas sejam patrimônio desse povo que aqui já habitavam. Então, essas terras, quando fala terras indígenas, exatamente são essas terras protegidas por lei, para que os índios tenham essas terras e que não sejam invadidas pelo homem branco, assim dizendo, viu? Mas 500 anos atrás havia provavelmente mais de 5 milhões de indígenas ocupando as terras que hoje formam o território brasileiro. Então, pessoal, se hoje tem pouco menos de 602 mil, indígenas, antigamente vivia o quê? 5 milhões. 5 milhões. Então, o que foi que aconteceu com esses povos? Aqui fala o quê? Terras indígenas. E antigamente aqui não tinha terras indígenas. O Brasil, essa terra desconhecida pelos brancos, pelos europeus, era dos índios. Toda era. Não precisava dessas terras demarcadas que tem hoje. Pela Constituição brasileira, os povos indígenas têm direito de viver em suas terras e usar todos os recursos naturais que existem nelas. As terras indígenas
são demarcadas pelo governo e devem ser protegidas por lei. Então, foi o que eu falei para vocês, né? Que essas terras hoje, para que os índios, a terra que era deles, hoje para viver tem que ter essas terras demarcadas por lei. Olha só, o Brasil, está aqui dois mapas, né? Ó, o mapa de 1500 e o mapa de 2015 em relação à ocupação desses indígenas. Olha a quantidade de indígenas que aqui estava, né, de povos indígenas, e hoje aqui, espalhada no Brasil. Olha a diferença, né? Imagina agora em 2021 que nós já estamos. Índio ou indígenas? Índios, foi assim que os espanhóis chamaram os habitantes da América em 1902. Eles pensavam que havia chegado à Índia e que esses habitantes formavam um único povo. Então, pessoal, como os europeus saíram de destino da Europa, né, de Portugal, para as Índias, que é fazer a procura de comprar mercadorias, especiarias. Então, quando eles fizeram esse contorno, né, esse contorno, porque tem que fazer o contorno no mapa para chegar, olha só, aqui é o mapa do Brasil, né? Então, o contorno dele passava mais ou menos por aqui, ó, para ir para as Índias. Então, como eles fizeram isso daqui, né, eles chegaram aonde? Eles chegaram aqui no Brasil. Então, como eles chegaram aqui no Brasil, que antes não tinha esse nome, né, ninguém era terra desconhecida, então o que aconteceu? Ele encontrou esses povos e ele acreditava que esses povos eram da Índia. Então, por isso o nome índio, viu? Só mais tarde perceberam o engano. As terras descobertas não eram a Índia e neles havia muitos povos que falavam línguas diferentes e tinham tradições e costumes variados. Então, essas aldeias que aqui existem, elas não falavam só uma língua, tipo a Tupi-Guarani, elas não falavam só uma língua. Elas falaram vários povos que falavam o quê? Várias línguas diferentes, certo? E era o quê? Todos eram povos que aqui habitavam. Atualmente, tanto indígenas quanto índios são palavras usadas para identificar os nativos desses territórios. Mas agora você já sabe que a expressão índios tem origem em um engano dos europeus. Sobre a palavra índio, leia a opinião do escritor Daniel. Segundo Daniel, quando um indígena é chamado de índio, ele entra num grupo de pessoas iguais entre si. Uma forma de apagar a identidade de cada um. Uma palavra que acaba diminuindo o indígena. Eu sou o indígena Munduruku. Esse é o meu povo com 3.000 anos de história. É um povo completo e que recebe sua necessidade de maneira própria. São 300 anos de contato com a sociedade brasileira e que acabou se adaptando a isso. O povo Munduruku lutou muito para manter a sua essência e conseguiu. Temos nossa língua, nossas danças e nossa espiritualidade. Cada povo é diferente nisso e por isso não se pode dizer que índio é tudo igual, certo? Então, está a opinião dele. Quando eu falei eu sou um indígena, para dizer eu sou um índio. Diversos povos. Quando os europeus chegaram às terras que hoje formam o Brasil, havia diferentes povos habitando o território. Tupi, Tupinambá, Caduveu, Potiguar, Caetê, Chavande, Botocudu, Puri, Coropó, Aimoré e muitos outros. Porém, as diferenças entre eles não foram compreendidas e respeitadas pelos europeus. Muitos povos desapareceram desde a chegada dos primeiros portugueses, mas a diversidade ainda caracteriza os povos indígenas no Brasil. Ainda hoje existem vários povos indígenas que vivem isolados. Eles praticamente não têm contato com os não indígenas e não falam português. Vivem na floresta, em lugares de difícil acesso e se alimentam da caça, da pesca e de coleta de vegetais, assim como seus ancestrais. Então, para deixar bem claro, né, que esses povos, embora sejam todos indígenas, eles têm cultura e hábitos diferentes, até a língua dele, a língua de falar também era diferente. Então, o que é essa diversidade? Você observa que desde o princípio já existia essa diversidade, né? Com a maneira que eles comiam,
seus cultos religiosos, as suas danças, certo? Sua língua falada. Então, não é comparar uma minha tribo, que fala com a minha tribo, com a tribo do outro. Cada um tem os seus costumes e suas maneiras diferentes. Então, isso é o que? Isso é chamada diversidade. São essa variedade, né, de cultura dentro de um povo, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Vamos estudar, e tirar